Muy buenos días, muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro webinar Implementación de Políticas de Educación Abierta en América Latina en tiempos de pandemia. Estoy muy feliz hoy de estar con nuestra relatora Priscila González, que nos va a hablar de este tema. Priscila es educadora, investigadora, facilitadora de procesos educacionales colaborativos y directora del Instituto Educadigital en Sao Paulo, en Brasil. Es investigadora también de la Cátedra UNESCO de Educación Abierta y a Distancia, evaluadora del Fondo Sectorial de Educación de ANI en Uruguay, consultora de la UNESCO también y docente postítulo Educación Integral del Instituto Singularidades Sao Paulo, Brasil. Muchos sombreros que tiene Priscila. Espero que ustedes que nos están escuchando estén todos muy bien en este tiempo de pandemia. Y paso la palabra con eso a Priscila para que nos cuente el rol de la educación abierta en esos tiempos de educación de pandemia y como parte de la ciencia abierta. Priscila, muy bienvenida. Un gusto estar contigo. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Adelante, por favor. Olá, Walter. Olá a todos que estão nos mirando. Agradeço a invitação. É um prazer poder falar acá acerca de nossa experiência de Brasil. Vou compartilhar minha pantalla. Um segundo. Acá. Agora sim? Sí, perfecto. Sí. Entonces, mi nombre es Priscila, soy de Brasil, de Educa Digital. Ahí hoy voy a hablar con ustedes sobre nuestro proyecto Iniciativa Educación Abierta. Soy directora de esta organización que en 2020 está completando 20 años. Nosotros trabajamos con educación, formación de gestores, educadores, y tecnologías abiertas y también la promoción de los derechos digitales. Como la educación abierta es un factor de cómo promover los derechos digitales. La iniciativa Educación Abierta es un proyecto que hacemos con la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia, ubicada en la Universidad de Brasilia. Nosotros, después de más de 10 años trabajando por la causa, decidimos en 2017, porque fue el año de la apertura, Year of Open, y fue el año del segundo Congreso Mundial de Recursos Educacionales Abiertos en la linda ciudad de Ljubljana, en Eslovenia. Entonces, hace 3 años que creamos esta iniciativa Educación Abierta con la intención de conectar y servir a lo que llamamos de ecosistema de la educación. La academia, educadores, empresas, comunidades, estudiantes. Esta conexión acontece con materiales, publicaciones que hacemos, cursos, talleres prácticos, colaborativos, algunos sitios como repositórios, referatórios e artículos acadêmicos que produzimos. É um lugar para reunir todas as informações acerca de educação aberta e recursos educacionais abertos. Porque nossa principal causa é disseminar a diferença entre aberto e gratuito. Todo o que encontramos na internet, a maioria das coisas
son gratuitas, pero no son abiertas. Para ser abiertas hay que tener una licencia de derecho autoral, que podemos hablar más adelante por acá. Outra coisa muito importante para nós são os 3 aspectos que definem a educação aberta desde nosso ponto de vista. O primeiro aspecto são as licencias abertas, que são muito conhecidas porque estão relacionadas com os recursos educativos abertos, porque elas incentivam a autoria, o reconhecimento da autoria, a criação, colaboração e como compartilhar recursos e materiais na web. Permitem também remixes, adaptações de boas práticas. Também falamos de boas práticas, práticas abertas, com o uso de licenças autorais para compartilhar na web. O outro aspecto são os padrões abertos, a tecnologia. Por que preferimos sempre software livres e código aberto? Porque temos mais autonomia, flexibilidade para cambios, não dependemos somente de único provedor, podemos ter uma comunidade desenvolvedora de software, também criação, colaboração e compartilhar. Outro aspecto importante deste padrões abertos é a sustentabilidade e segurança, porque se temos acesso ao código, podemos ter mais transparência de como os dados estão sendo tratados, por exemplo, que vem o terceiro aspecto da definição de educação aberta, que são os direitos digitais. Acesso à informação, que desde sempre trabalhamos, porque educação aberta, recursos educacionais abertos, tem que ver com acessar a informação, conhecimento e cultura de maneira aberta e disponível para toda a sociedade, mas também falamos de liberdade de expressão. Brasil é um país muito grande, com muita diversidade por regiões, cidades, culturas. Então, por que teremos que aceitar que os livros didáticos, por exemplo, sejam planeados totalmente por São Paulo, onde vivo, e Rio de Janeiro, que são as cidades mais grandes do Brasil, quando temos muitas experiências e diversidades em outras cidades? Se temos o livro online acessíveis, os maestros, as escolas podem complementar, adaptar esses materiais. E isto é parte da liberdade de expressão. E agora, hoje por hoje, que está em muita evidência, a privacidade e proteção de dados personais, especialmente agora, no período da pandemia, com o uso das plataformas, das big techs, de tecnologias, que vamos falar mais por acá hoje. Algumas imágenes de nossos talleres, nossas formações, utilizamos o design thinking para criar ambientes colaborativos, prototipar possibilidades, então, encontros, que estou com o livro, foi encontro o ano passado em Argentina, com várias entidades e organizações da América Latina que trabalham com direitos digitais. Este é um curso que fizemos com CAPES. CAPES é uma organização do Ministério da Educação responsável por el pós-grado. Hicimos uma formação específica com os profissionais de educação para criar embajadores de recursos educacionais abertos, para que eles possam disseminar os conceitos e as ideias e criar com outras pessoas em suas instituições. Este curso nos alegra muito, que foi adaptado por UDELAR, que é a Universidade da República do Uruguai, por outra universidade estadual de Amazônia, aqui em Brasil, por Fiocruz. Eles adaptaram nosso conteúdo e criaram seus próprios conteúdos com nosso conteúdo. Isso é muito rico porque se melhora o conteúdo, se customiza de acordo com seu grupo, com aquilo que quer trabalhar.
Também hacemos estudos, livros e guias. Este estudo de inovação aberta, utilizamos a referência do professor Henry Chesbrough, da Universidade de Berkeley, que ele tem um núcleo de pesquisa de investigação exatamente sobre a inovação aberta. E vemos como este conceito de inovação aberta em los negócios pode ser mirado desde a educação, os modelos de negócios abertos, porque nossa intenção era falar com as editoras de livros didáticos, como criar outros tipos de livros ou materiais que podem ser acedidos como serviços, web. Isto ficou como uma sugerência para eles. Também iniciamos este guia para gestores públicos educacionais de políticas públicas, pero políticas educacionais em geral, para a iniciativa privada também, com intenção de implementar uma política institucional. E este livro se baseia em 3 pontos fundamentais: o aspecto pedagógico, o aspecto técnico e o aspecto jurídico, que generou, déjame ver, el juego de la política de educación abierta. Está disponible en 3 idiomas, en español, portugués e inglés, y él fue creado para apoyar las instituciones a tener un diagnóstico de su política a partir de los 3 aspectos, pedagógico, técnico y jurídico. Además, durante a partida do jogo, temos também alguns conceitos de dados personais, conceitos de política educacional, de lock-in tecnológico, para que todos os participantes entendam, estejam em la mesma concepção quando têm que diagnosticar e depois planificar, pensar possibilidades de melhora em la política especificamente que está sendo analisada. Estes são vídeos, também temos um canal em Vimeo, especialmente. Educa Digital tem um canal em YouTube, pero Iniciativa Educação Aberta tem em Vimeo porque nos permite mais possibilidades de tipos de licenças. E, ao final, penso em mostrar dos vídeos, se tivermos tempo, depois das perguntas e dúvidas. Este slide está em português porque é uma imagem. Então, apenas para pontuar os marcos internacionais que temos desde 2007, hasta el más reciente, el año pasado, una recomendación oficial de UNESCO, de Asamblea General de UNESCO, acerca de los recursos educacionales abiertos. Y esto generó una coalición, OER, Dynamic Coalition, que estamos haciendo parte com outras instituições do mundo para apoiar a implementação desta recomendação em los governos, em los países, de uma forma mais assertiva e trabalhada com formação e práticas. Também outra imagem, por isso está em português, os marcos nacionais. Temos vários marcos nacionais em Brasil, uma lei de internet, o Marco Civil, que por la primeira vez pontua a necessidade de trabalhar o uso para a cidadania digital, uso seguro, responsável de internet. Temos também o Plano Nacional de Educação, que traz 2 metas com recursos educacionais abertos, uma resolução de educação aberta, uma estratégia digital brasileira que tem um capítulo todo sobre a importância de ter recursos educacionais abertos em la política pública. E agora, mais recente, na semana passada, a Lei General de Proteção de Dados, que vai nos apoiar com o trabalho de conscientização sobre o uso
de las plataformas digitales que estamos involucrando com nossos alunos e maestros nas escolas. Temos um projeto de lei federal que avançou, que é avançado, porque foi aprovado em 2 comissões da Câmara Federal, Comissão de Educação e Comissão de Cultura, e agora está em la Constituição e Justiça. Um decreto municipal em la cidade de São Paulo, que é muito representativa porque é a mais grande cidade, que tem muitas produções materiais e todos estão disponíveis com uma licença Creative Commons no sítio. E Distrito Federal, que é onde queda Brasília, a capital, é como um estado e tem uma lei de recursos educativos abertos. Um ponto muito avançado que logramos foi com o Programa Nacional de Livro Didático, que é um dos mais grandes do mundo. São $300 milhões por ano em compras públicas de livros. Logramos poner licencia Creative Commons em los materiales digitales. É muito importante esto, porque agora tudo que o governo compra pode ser disponibilizado no sítio público web. Também este marco foi muito importante para nós, nossa participação em parceria de governo aberto, de OGP Brasil, de 2016, 2018, logramos poner um compromisso específico para recursos digitais e toda a definição tem que ver com os recursos educativos abertos, porque pontua o uso, reuso, adaptações, valorizando a pluralidade, diversidade, cultura e educação de Brasil. Um resultado desse compromisso foi esta normativa que chamamos de portaria. Não sei se me entende como quando digo portaria, é uma normativa oficial do Executivo que todos os materiais que são subsidiados ou adquiridos por la Secretaria de Educação Básica têm que ser disponibilizados como recursos educacionais abertos com uma licença aberta. Também, outra consequência deste compromisso de governo aberto é a plataforma MacRed. É uma plataforma pública, um repositório em que o Ministério está disponibilizando todo o que tem como acervo e também com colaboradores externos, pessoas e instituições que fazem alianças com o Ministério e há uma integração tecnológica via API com os recursos e os recursos podem ser encontrados por licença. É possível fazer uma investigação, uma búsqueda por uma licença específica, um tipo de mídia, uma disciplina do currículo. Este também, em 2018, o final do prazo do plano de governo aberto, do compromisso, criamos este evento para países do Mercosul, que chamamos de REA el Mercosul, e este evento resultou algumas recomendações e plano de ação para implementação de educação aberta em la região. Está disponível também em los 3 idiomas em nosso sítio e também em el sítio de la Cátedra de Educação Abierta. Bueno no, pero chegamos acá, a situação de pandemia, com 1,5 bilhões de classes, de niños sem classes em todo o mundo. E estamos, até agora, involucrados com isso, uma situação, además de desafiante. Em Brasil, especificamente, temos 47 milhões de brasileiros sem acesso à internet. E de los niños, 4,8 milhões de niños e adolescentes vivem em lares e domicílios sem acesso à internet.
Então, é muito desafiante trabalhar esta enseñança remota que chamamos, porque temos esse cenário de Brasil. Outro ponto importante das estatísticas são o acesso, são os móveis. O acesso por móvel é a maioria do uso de los niños e da população em geral. Muitos solo conectam exclusivamente por el móvel. E ponto importante de destacar é que a Escola Pública de Brasil sirve 48 milhões de alunos. A maioria de los niños e adolescentes em idade escolar estão em la escola pública. 80% de los alunos de Brasil estudam em escola pública. E com a pandemia, os problemas que já haviam agora persistem. Problema de acesso à internet, problema de desigualdade de acesso e desigualdade de qualidade educativa, formação docente, docentes não estavam preparados para utilizar as tecnologias, para pensar possibilidades remotas, muitos tiveram que estar por la primeira vez trabalhando com esses dispositivos. Financiamento da educação e a visão instrumental da tecnologia. A tecnologia aún é reconhecida apenas como uma ferramenta, não como campo de saber, uma linguagem. Isso é dos pontos que trabalhamos também, como fazer uma conexão de fato com educação e tecnologia, como dois campos importantes de saber que se interconectam. Separei algumas das imagens de secretarias de educação estaduais e municipais durante a pandemia que estão totalmente utilizando as ferramentas das Big Techs para hacer formação docente. Como se a formação docente agora tivesse que ser o uso de uma ferramenta. Então, isto é um problema muito grave, porque são dados de niños e adolescentes, dados de professores, dados estratégicos de enseñanza, de localização, de geolocalização, muitas coisas involucradas que o desconhecimento de nossos gestores estão gerando este tipo de propaganda, vamos dizer assim. Propaganda como se puedo resolver o problema da pandemia, do ensino remoto, com as ferramentas. Solamente isso. E a metodologia se mantém sendo a transmissão de conteúdos. É uma situação muito, muito terrível que estamos vivendo acá. Tanto que as Big Techs estão sendo consideradas o grande petróleo da atualidade por algumas vistas, publicações, veículos de prensa importantes como este de Economist, que ha hecho uma comparação com o petróleo, mas eu diria que os dados são muito mais valiosos que o petróleo, muito mais. Não temos aún a dimensão do valor que está neste gratuito, que se chama gratuitos, mas pagamos com nossos dados. Uma coisa que lançamos depois da pandemia foi uma investigação, um mapeamento que se chama Educação Vigiada, né? Educação Vigiada, que ponemos em público em um sítio com dados gráficos que mostra que 70% das redes estaduais de educação de Brasil e universidades públicas estão com seus servidores de correio, de e-mail, em los servidores de nuvem destas empresas, todas no hemisfério norte, fora de Brasil. E, además de los e-mails, estão utilizando os paquetes educacionais, os serviços educacionais. Estes sítios hicimos com apoio de Direitos Digitais de Chile e de toda a região de América Latina,
Estamos com uma outra universidade também, que é a Universidade Federal del Pará, com núcleos de pesquisas, e agora teremos mais de 80 pessoas em uma rede de colaboração, reflexão sobre este problema, como disseminar para a sociedade que isto é um problema e precisamos refletir e pensar possibilidades, como lidar com tudo isso. Agora temos alguns vídeos e documentários em Netflix falando exatamente desse tema e de alguma forma há críticas sobre os documentários, mas estão poniendo o tema tão difícil para toda a sociedade e generar polêmica, discussão, é muito bueno. Também hicimos uma análise, é muito precioso isso para nós, porque as pessoas e instituições em geral aceitam as condições. Não há um contrato de fato entre o governo e entre a empresa de tecnologia. Há que aceitar as condições, solamente isso. Então, o que hicimos? Hicimos uma análise de los serviços especialmente dedicados à educação, de duas de las grandes empresas mais utilizadas, que é Google G Suite for Education e Microsoft 365, que são as duas. E publicamos essa análise em forma de um relatório e descobrimos algo que já havíamos imaginado. Não são somente os dados personais, mas são todos os dados. Quando as empresas dizem, pero não usamos os dados para comércio, não vendemos os dados, pero as próprias empresas podem utilizar os dados. Só isso já é um uso comercial, porque estes dados estão sendo aproveitados para enriquecimento e melhora das próprias empresas. Então, fora os dados estratégicos que estão, sobretudo, o Brasil é enorme, há muitos dados, quanto mais dados, melhora o serviço, mais pessoas utilizando, há o problema da fidelização do uso, porque os niños que sempre trabalham com uma dada tecnologia, é muito provável que vão manter o uso quando estão no trabalho, quando se tornem profissionais. Então, é muito sério esta situação que estamos atravessando, e creio que não é só de Brasil, é também de outros países. Hicimos também uma lista em Wikiversidade com todos as ferramentas, serviços de tecnologias abertas, de videoconferências, de trabalhos colaborativos, de mensageiros, tudo que podemos mapear está nesta lista de Wikiversidade, disponível para outras pessoas compartilhem também e acessarem outros links que podem melhorar a lista. Também disseminamos esta lista, que não sei se conhecem, que é Prism Break. Prism foi o programa de espionagem denunciado por Snowden em 2013, que todo o problema da vigilância se começou com isso em todo o mundo começou a ver isso com olhos mais atentos. Então, há em diferentes idiomas, esse está em português, mas há em outros, em espanhol, em inglês. São todas as ditas alternativas aos softwares proprietários mais conhecidos que temos. Outro trabalho muito interessante que estamos fazendo é como parte da rede do OER World Map, que é o mapa global de recursos educativos abertos. Temos hoje um grupo multipaís de Argentina, de Colômbia, de Uruguai e também de África do Sul. Estamos como liderança desse grupo e
e involucramos professores e becários, estudantes de graduação que estão atualizando a parte de Latinoamérica e África do Sul no mapa, poniendo projetos novos, projetando políticas, atividades, sítios, materiais que estão sendo disponibilizados como recursos educativos abertos com uma licença. E, periodicamente, fazemos uma reunião com todos durante este período de pandemia, pero creio que este formato é muito bueno e é muito rico para trabalhar remotamente. Pensamos que vamos poder manter este formato para que disseminemos esta ideia de colaboração para outros países, outras instituições que quiserem trabalhar com nós outros. Uma coisa importante também, además dos projetos, conseguimos criar, primeiramente, deixa-me falar das demandas. Um ponto relacionado a uma demanda da pandemia, que são os direitos autorais. Agora todos estão online, utilizando vídeos, maestros e professores estão tendo que utilizar vídeos, gravar classes, e há muitas dúvidas sobre o que usar, o que utilizar, como pôr licença. Também criamos guia para isso, para apoiar este uso de lo que é possível ou não é possível, de acordo com nossa lei de direito autoral. Há algumas exceções e limitações, também fizemos guia sobre isso. Essencialmente, o docente sempre tem este papeles de autor quando prepara sua classe, elige os conteúdos que vai referenciar e trabalhar. É também intérprete quando estás com os alunos na classe de aula ou remotamente, porque tem seu estilo próprio de fazer uma classe, de explanar sobre conteúdo. É intérprete. E também é usuário, porque para poder trabalhar uma temática, necessita de materiais, necessita aceder a materiais e, especialmente agora, disponíveis online, são muito mais utilizados porque estão com a facilidade, as bibliotecas estão cerradas e tudo mais. E nesse conceito, há problema também relacionado à situação de educação e tecnologia, esta investigação de TIC Educação, que é a mesma que empecé falando sobre os acessos. Esta é relacionada aos usos de professores e alunos da tecnologia. Então, para a maioria dos educadores, utilizar ou alterar recurso de internet que eles encontram na internet é algo comum, 80% lo fazem, pero solo 24% compartem o que criam, porque tem dúvidas sobre como, sobre onde e dúvidas sobre violação de direito autoral. E para transformar, para cambiar esse cenário, uma ideia que tivemos e logramos o apoio da Unesco de Brasil é o curso Líder Educação Aberta. Queremos formar uma rede de lideranças educativas em la educação básica, maestros que sirvem os alunos desde a educação infantil, desde os pequenos hasta los maiores de high school, né, de nossa enseñanza média que hablamos acá. Temos infantil, fundamental e média. Então, este curso vai se começar agora em outubro, é a primeira edição, e tem 8 módulos temáticos. Ele será desenvolvido em Moodle, porque nós solamente utilizamos o software livre, e tem
um primeiro módulo que habla sobre este contexto da sociedade digital que temos hoje, com um pouco da história da tecnologia em la educação. Depois do módulo 2 até o módulo 5, vamos falar sobre as competências OER, as competências de recursos educativos abertos, que são encontrar, utilizar, criar e compartilhar recursos educacionais. Vamos, com detalhe, trabalhar cada uma dessas competências com os maestros. Depois, temos um módulo de atividade prática, para que eles possam experimentar o que estamos estudando. Um módulo seguinte, completamente novo de todas as nossas formações, que é um módulo sobre inteligência artificial, que é este conceito em nos nossos dias, hoje por hoje, que não é novo, é um conceito da década de 50, mas hoje temos um avanço muito grande e muito rápido das técnicas de inteligência artificial com o uso de los dados de machine learning, deep learning. E como isto se conecta com os direitos digitais que estamos falando todo o tempo sobre educação aberta. É um módulo muito novo e que está despertando um interesse muito grande de todos os educadores e nós outros também de poder medir como estão todos e como podemos melhorar nossas ofertas, nossa segunda edição, que será em el próximo ano. E no último módulo, todos os participantes terão que fazer uma facilitação do juego da política de educação aberta em suas instituições, suas escolas, suas organizações. Eles vão não somente presencialmente usar o juego físico, como há uma opção de juego virtual. Porque agora, desde a pandemia, estamos tendo que fazer nossas consultorias, mentorias com o juego totalmente à distância. Então, há essa possibilidade também. Estamos muito contentas com este curso, temos 60 participantes na primeira edição, porque há uma moderação constante, não é um curso massivo. Também logramos uma certificação de extensão universitária com a Universidade de Brasília, por conta desse curso. E criamos um guia de bolso com as soluções abertas de tecnologia de informação e comunicação, que todos os que participaram do processo seletivo ganharão este guia e também estará disponível o curso e además também em nosso sítio. Este é nosso sítio que acabamos de fazer uma atualização. Está mais fácil de encontrar nossas produções, as notícias sobre as atividades que estamos desenvolvendo, como também os cursos que hacemos, vídeos. Há esta rede para poder visualizar de uma forma mais clara todos os projetos que estamos desenvolvendo. Alguns deles são novos, que começamos justamente agora com a pandemia. Um deles é o curso e também alguns que não estão prontos ainda, não estão compartidos ainda, mas já vou adelantar para vocês. Este Comunica é um servidor que vamos pôr 3 ferramentas abertas, Jitsi, Mumble e Etherpad, para que os gestores entendam que eles podem ter uma ferramenta aberta, em código aberto, em seu próprio servidor. E como isso se desenvolve? A ideia é que eles possam experimentar, criar sua sala de videoconferência em Jitsi e entender como é possível um outro mundo, además das grandes companhias de tecnologia. Este também é um projeto que há tempo
queríamos hacer, que é um mapa de serviços abertos. Os provedores de serviços que trabalham com software livre e código aberto vão poder se poner um link no mapa, dizer seu nome, onde está, o que oferece, porque um dos pontos que sempre em nossos talleres as pessoas, os educadores dizem é que é muito difícil encontrar suporte, é muito difícil encontrar manutenção para o uso de software livre. Por isso, estamos com esta ideia de reunir as pessoas, há muitas pessoas, comunidades, organizações que trabalham com software livre em Brasil. E é, obviamente, um código aberto que pode ser utilizado por outros países que queiram fazer o mesmo. O outro projeto que aún não está listo, casi, é Escolha Livre. É uma plataforma para que a Unesco de Brasil nos demandado para que podamos mostrar de uma forma fácil, com uma interface fácil, para que os educadores possam encontrar ferramentas, plataformas basadas em software livre e código aberto. Fizemos algumas entrevistas com maestros que utilizam o software livre como inspiração. Está muito boa. Em breve estará lista. O que mais que temos aqui? E para finalizar esta primeira apresentação, para que podamos responder dúvidas e refletir um pouco mais, elenquei alguns dos benefícios de uma política de educação aberta, da implementação de uma política. Um primeiro benefício é a formação de educadores e gestores, porque podemos mostrar a eles que há uma visão de macro que é muito importante quando trabalhamos com tecnologia, não somente a parte instrumental do que necessitamos passar de conteúdo, mas a tecnologia é o mundo, está em toda a sociedade, está cambiando nossas formas de ser, de estar, de nos relacionar. E para a formação de educadores e gestores, isto é muito importante. Outro ponto, adequação e customização de materiais, porque se temos materiais com licenças abertas, não precisamos gastar dinheiro todas as vezes, podemos recriar os materiais, fazer combinações, incentivar os educadores que criem materiais, isso também é uma forma de formar educadores. Outro ponto, valorização da cultura e dos autores locais, o que falava sobre liberdade de expressão, como incentivar essa expressão, essa liberdade de que todos possam se ver representados em los materiais educativos. Outro ponto, educação digital e mediática relacionada à sociedade de dados. Esto é um ponto muito forte em nossa legislação, na legislação de Brasil. Economia de recursos, ampliação do acesso à educação, porque se temos materiais abertos, disponíveis, pessoas que não estão regularmente no sistema formal podem aceder e podem fazer seu próprio trajeto de aprendizagem. Incentivo ao mercado editorial, para encontrar novos modelos de negócios em recursos educacionais abertos, porque se há uma política desde o governo, obviamente o mercado, as editoras, as empresas vão se adaptar, porque tem que partir de quem demanda, quem demanda os recursos, os materiais, tem que ter uma visão ampla do que é importante. E também disseminação, utilização em qualquer parte do mundo, que é muito lindo isso. Neste caso, especialmente em língua portuguesa, porque temos que cambiar mais. Todos os países que têm o mesmo idioma poderiam cambiar muito mais
E língua portuguesa é mais pequeno em número de países, então, mais aún que podíamos começar a cambiar e fazer intercâmbio entre nossas produções. Estes últimos são alguns repositórios que havia preparado para uma outra apresentação, artículos nossos sobre esses anos todos de trabalho com educação aberta desde Brasil, e meu correio, meu Twitter, que podemos estar em contato para câmbios e outras trocas. Então, agora creo que seria bueno que pudéssemos hablar, conversar um pouco sobre todo isso. Walter? Sí, muchas gracias, Priscila. Muy interesante tu presentación. Ahora abrimos el espacio para preguntas, comentarios. Y como siempre, vamos a luego compartir la grabación del seminario, del webinar y la presentación con todos ustedes. Claudia, adelante. Okay. Muchas gracias, Priscila. Aquí hay una pregunta, ¿cómo garantizar la protección de la educación como un derecho humano fundamental en un escenario de contracción económica bajo la pandemia? Y porque hablabas de la valorización de la cultura y bueno, en un escenario económico complejo, a veces la educación no es la prioridad. Sí, eso es tan fundamental, mesmo antes da pandemia, porque tem que ver com a visão de educação como direito. E desde a educação aberta, estamos falando de isso. Há 10 anos que falamos da importância de poner e disponibilizar os materiais e recursos que são pagos com dinheiro público. Isto é o primeiro. E, además, temos que ver a questão da tecnologia, do acesso. Em um cenário de pandemia, que temos que utilizar os meios digitais, temos acesso, todos têm acesso. Em Brasil, não. Em Brasil, muitas secretarias de educação tiveram que enviar materiais por correio ou entregar em las casas de los niños, em los barrios, ou disponibilizar em la secretaria para que as famílias possam buscar e levar. É muito difícil, são todas as possibilidades, mas se aún não temos como uma visão, esta educação para todos, a educação como direito, isto que estamos vendo agora, não somente em Brasil, como em outros países, seria uma consequência, porque não pensamos antes, não foi um projeto de poner a educação como algo fundamental, como um direito, como deveria ser desde sempre. Gracias, Priscila. ¿Y continúo, Wouter, con una más? Ok. Desde una mirada a la política pública, digamos, ¿cuáles son, a tu criterio, las claves para que la educación abierta sea un elemento que permita mitigar las desigualdades presentes en la región de América Latina? Sí, y el Caribe. El Caribe, sí. Creo que é fator chave pensar a educação aberta em todos os 3 aspectos que eu he hablado. Las licencias principalmente, pero porque puede disponibilizar los materiales online, si tiene licencia abierta, se paga com dinheiro público, tudo tem que ser público, tem que estar disponível, os acervos das bibliotecas têm que ser digitalizados, porque isto será mais fácil garantizar o acesso. Também o uso de plataformas abertas. Isso é um problema muito sério,
porque no hay una visión de que el uso de elegir una plataforma abierta no significa que no hay custo. Hay custo, hay programadores, hay servicios relacionados que precisam ser pagos, hay custo para isso. Pero hay autonomía, hay más transparencia, hay un controle del serviço, de los dados. Por exemplo, agora estamos vendo algumas das grandes empresas, como Google, Microsoft, que no primeiro momento da pandemia ofertaram muitas ferramentas gratuitas, sem limite, e agora estão limitando. Então, se estava desenvolvendo um trabalho com um número de pessoas e agora não pode mais, porque estava totalmente dependente de uma tecnologia que é do mundo empresarial, que é do mundo privado, que pode sim colaborar com a educação pública, mas há que ter limites. Não se pode se quedar numa situação que eu não sei como se habla em espanhol. Em português é subserviência, de se poner em uma situação menos importante, de estar sempre culturalmente se sentindo menos. Como se diz isso em espanhol? Não sei. Uma subserviência. Subserviência. Se poner em um lugar menos importante em relação ao outro. E isso é um retrato do que estamos vivendo na América Latina em geral, porque temos uma cultura de pensar que tudo que está no hemisfério norte, as empresas norte-americanas, de Europa, são sempre melhores que nós. Esto é muito cultural. E com isso, não investimos em nossos próprios pessoas, profissionais, tecnologias, porque não estou falando de uma separação. Creo sempre uma colaboração, pero há que saber lo que necessitas. Há que ter uma demanda prévia para poder, incluso, saber que alianças, que colaborações serão importantes para seu território. Gracias, Priscila. Yo creo que podría ser la palabra adecuada subestimar lo propio en virtud de lo del norte, ¿no? Não compreendi. Subestimar. Subestimar a si próprio. Sí, lo propio. Sí. Adelante, Wouter. Ok. Una pregunta sobre un dilema que tenemos con los recursos de educación abierta que no piden ningún tipo de identificación. Que los recursos, como consecuencia, se convierten en un one-time shot. En una lógica de educación continua nos interesa construir comunidades de práctica o de aprendizaje, donde el aprendizaje ocurre a lo largo del tiempo. Hay una relación de construcción colaborativa. ¿Cómo hacer eso con los recursos de educación abierta que no piden identificación? Que no piden identificación. Sí, de cómo construir esa relación a más largo plazo. No sé si comprendí la pregunta, porque, por ejemplo, desde Brasil, nuestra legislación de derecho autoral no tiene ¿cómo se dice? No es posible no tener el autor de un material, una producción. Yo sé que en la ley norteamericana hay una posibilidad de poner su obra en dominio público, mesmo em vida. Em Brasil, só hay dominio público después de 70 años de la muerte del autor. No tenemos esa posibilidad de poner una producción sin autor. No ya, pero en este caso,
No, en este caso yo creo que se refiere a la identificación de los participantes, de los alumnos, no de los autores. Sí, creo. Todos são autores. Tanto Mm. quem produz o material, seja uma publicação, um vídeo, todas as obras têm autores. E os autores podem ser os maestros, os alunos, a pessoa que apoiou a produção da tecnologia do vídeo, por exemplo. Todos os participantes têm que ser referenciados, têm que ter o nome de todos em uma parte inicial ou no final de la produção. Então, não há por que não ter. A autoria é muito importante em toda a discussão de los recursos educativos abertos. Ya. Ok, sí, bueno, el hecho que no hay que identificarse no impide, dices tú, digamos, esa construcción de una relación a más largo plazo. Yo pienso que disculpa, Wouter y Priscila. Uy, hay un ruido, espera. Un ruido. Está pasando una bomba o algo así. No, se refiere un poco cuando al usuario final de los recursos de educación y tienes que registrarte como usuario de esos recursos, eso puede impedir o bloquear una educación continua o un contacto de educación continua entre el productor y el usuario final de los recursos. Claro, que por falta de identificación del usuario no puedes establecer una relación, digamos, a más largo plazo. Quando dizes identificação do usuário, está dizendo a pessoa que aceda ao recurso? Sí. Exacto. Ah, sim, sim. Quando, por exemplo, para aceder a um recurso, tem que se registrar para poder saber quem são as pessoas. É isso? La persona que consume los materiales. Sim, agora temos que dizer, não há problema com isso. Apenas temos que dizer o que vamos fazer com os dados. Então, estamos pedindo o quê? O nome, e-mail, o que mais necessitamos é o que vamos fazer com esses dados. Vamos fazer isto uma investigação, ou queremos saber quem são as pessoas que estão acedendo ao nosso material, que está aberto, é parte de nossa avaliação do projeto, não há problema. O que passa é que é fundamental aclarar o que está sendo feito com os dados, neste caso, para a identificação dos usuários. Ok. Luego, una pregunta muy cortita. ¿Cómo podemos acceder al curso de Líder Educación Abierta? Ah, sí. Por ahora, el curso está solamente para estas pessoas que se inscreveram no curso, porque é um curso piloto, pero estamos desenvolvendo outro curso, não é outro curso, é o curso que hicimos com CAPES, que apresentei a vocês, de Embajadores Educação Aberta, está sendo agora reorganizado para ser disponibilizado em um formato autoformativo, para que todos possam aceder, sim? Estamos providenciando isso para todos. Há um curso aberto em UDELAR, em espanhol, UDELAR que ha hecho uma adaptação de nosso curso. Creio que é uma ideia de buscar em espanhol. E creio que há outros. Em espanhol, há bastante material disponível sobre a temática.
Pero podemos pensar no futuro, fazer remix para outros idiomas, porque, de fato, este módulo sobre IA, inteligência artificial, é novo, este módulo específico. Ok, muy bien. Claudia. Hablando de brechas digitales, hay una pregunta muy, muy cortita, pero muy extensa la respuesta, imagino. ¿Cómo se puede hablar de educación digital cuando no hay cuadernos ni lapiceras? Entre comillas. Exato. É uma pergunta que hacemos todo o tempo. Pero, ao mesmo tempo, não há como pensar em pré-requisitos. Temos que garantizar a educação tudo que necessitamos. Necessitamos da lapiseira, dos equipamentos, ferramentas básicas, analógicas na escola, mas também necessitamos das ferramentas digitais. Agora estamos com mais desafios. Não creio que primeiro uma, depois outra. Precisamos de los dois. As escolas necessitam do melhor. Necessitamos pensar toda uma política que incluya todas essas necessidades. Não há uma primeiro que outra. Todas são importantes. Gracias, Priscila. Ahora, ¿cómo, en términos de los contenidos, de los recursos educacionales abiertos, cómo aseguramos que la calidad de los contenidos en un mundo de sobreabundancia de información? Y también de mucha desinformación. Entonces, ¿cómo generamos un pensamiento crítico de las personas que evalúen esa diversidad de información y cómo identificar fuentes de información confiables? Sí, muy buena e importante pregunta. Creo que es la pregunta de la educación de nuestros días, porque estamos pensando em formar cidadãos, como é em espanhol? Cidadãos. Cidadãos digitais. As palavras me somem. Cidadãos digitais. E ser cidadãos digitais, hoje por hoje, implica entender o que está por detrás de tudo que chega a nós. Quem são os emissores da informação? Onde a informação foi generada? A serviço de quem? Qual é a ideologia? Porque são várias ideologias. Pero Paulo Freire sempre dizia: há ideologias que são excludentes, que excluem outras. Estas não queremos. Queremos uma diversidade de ideologias, sim, pero não as que excluem. Então, é muito importante que, ao trabalharmos com os conteúdos da escola, as várias disciplinas do currículo, nas entrelinhas disso, possamos trabalhar essa reflexão, que todos nós temos que ser curadores dos conteúdos, das informações, e não pensar que alguém, ministério, uma secretaria, uns expertos de afuera que vão nos dizer o que é bom, o que é bueno, o que é importante, o que tem qualidade. Não. Esta qualidade tem que estar em nós, professores, maestros, alunos, temos que desenvolver esta competência cada vez mais. E nesse sentido, quando criamos recursos educativos abertos, onde está a qualidade? A qualidade está nas múltiplas pessoas que trabalham juntas, que fazem feedback, que trabalham em pares, para que haja uma qualidade de material. Claro que é possível ter qualidade, porque esta qualidade que solamente expertos, grupo de iluminados que vão nos dizer o que é bueno,
não há mais, não há mais hogar. Gracias, Priscila. Wouter. Una pregunta sobre la relación entre la educación abierta y la ciencia abierta. La pregunta es, ¿educación abierta es parte de ciencia abierta? Y la pregunta viene de que Foster y algunas otras iniciativas globales de ciencia abierta muchas veces no incluyen educación abierta. ¿Cuál es tu visión sobre este tema? Minha visão é que estão totalmente interligados. Por exemplo, em ciência aberta, quando falamos em ciência aberta, normalmente estamos falando em compartilhar os experimentos, as investigações com o público antes de la investigação ser finalizada, ou para ter outras pessoas em conjunto para criar aquele projeto, aquele estúdio de ciência aberta. Pero este processo é um processo de educação aberta. Por isso que está muito relacionada, porque podemos compartilhar o processo como um formato metodológico de fazer a ciência aberta. Pero para fazer a ciência aberta, necessitamos de uma educação aberta, necessitamos do processo, de los recursos, de los materiais e, especialmente, como disseminar isso. Não basta que hagamos licença aberta, não basta ser uma ciência aberta, senão compartilhamos a forma como estamos fazendo esta licença aberta. Esta ciência aberta. Então, creio que estamos sempre falando de lo mesmo. Para ser uma ciência aberta, teremos que ter uma educação aberta, desde o processo, desde os recursos, do formato de compartilhar e criar em conjunto. Porque, en mi opinión, lo principal, lo más desafiante es la cultura de colaboración. Aún no tenemos listo esto. Precisamos sempre estar atentos para que esta cultura de colaboração, de fato, ocorra, né? Aconteça durante os processos. Muchas gracias. Priscila, una pregunta más técnica. ¿Cómo clasifican los metadatos generados por los autores sin tener redundancia de información de un tema específico en beneficio del estudiante? Sí, por eso tenemos que ter personas colaborando com todos os sítios e referatórios que vamos criar, por exemplo. Porque para pensar os metadados, teremos que pensar o que temos, quais são os conteúdos que temos que queremos disponibilizar, todos os títulos e subcontenidos que temos com esses materiais e quem são as pessoas que vão se interessar por isso. Como classificar? Há mais de uma forma de classificar, además que temos algumas standards internacionais de metadados, podemos segui-los, sim, claro, pero podemos, com estes standards, criar uns próprios, dependendo do material, do sítio, do referatório que vamos criar. Cada um tem que ser pensado para a comunidade, para o público ao qual deseja que seja de fato usado. Este remix que estava falando, que é tão importante em los recursos educacionais, é importante também no processo de criação de algo grande, com muitos recursos, uma plataforma, referatório. Temos que pensar neste processo de fazer um remix para aquele público para o qual estamos trabalhando. Muchísimas gracias, Priscila. Claudia.
Una pregunta sobre cómo se vincula, cómo es la sinergia entre el gran desafío que nos presenta la Agenda 2030 y el ODS 4 y cómo se inserta el concepto de educación abierta en esta gran agenda global. Sí, muy buena pregunta también, y esta es la discusión del momento. Tanto la recomendación de UNESCO de 2019, recomendación de recursos educacionales abiertos, como el Plan de Ljubljana de 2017, los dos documentos resaltan la importancia de educación abierta para a búsqueda de la Agenda 2030, especialmente el objetivo 4, porque estamos hablando de calidad, sí, estamos hablando de inclusión, porque educación abierta también tiene que ver con accesibilidad, tenemos que pensar más materiales accesibles, y a equidad. Equidad é um conceito aí difícil de entendimento, especialmente para os governos, porque se estamos agora em uma pandemia e nem todos os alunos têm acesso à internet, para haver equidade, temos que enviar materiais impressos para eles, porque senão, sem isso não poderão manter os estudos. Então, é um fator de equidade. Equidade é muito cerca de este conceito de pensar os materiais, pensar as políticas de acordo com as características específicas da região ou da escola, da cidade. Temos que ter sempre em conta. Não há como fazer uma política em massa. Há que ter alguns princípios básicos, pero cada hogar, cada situação tem que ter exatamente aquilo que necessitas. Então, tenho que entender qual é a situação de minha região, como são os ninhos, como se tem acesso, como é a situação das famílias, tudo isso tem que ser pensado. É muito desafiante o objetivo 4, porque, además, também põe que as tecnologias são fundamentais para aceder ao compromisso, ao objetivo. Então, aquilo que estava falando, não há pré-requisitos, não há uma coisa depois, temos que fazer tudo ao mesmo tempo. Tem que ser parte de uma política, garantizar a tecnologia, garantizar o acesso e também servir aqueles que aún não têm acesso, como é possível agora, mas sempre pensando em fornecer, prover o acesso. Gracias, Priscila. Y nos cambiamos de tema. ¿Cómo estamos en la región de América Latina y del Caribe en términos de la privacidad y la protección de los datos personales, digamos, en términos del marco regulatorio, del marco jurídico? ¿Cómo lo ves tú? Sí. Entonces, la idea de marco de protección de datos, podemos pensar que se empezó desde el escándalo de Cambridge Analytica, que todos se acuerdan, hay un filme, un documentario sobre. Antes de 2018, não falávamos muito sobre isso. Estávamos numa visão da internet, da tecnologia digital, solamente como uma democratização de informação, conhecimento, cultura, uma visão até otimista da tecnologia, da internet. Hoje por hoje, com o escândalo de Cambridge Analytica e toda a discussão de privacidade, a lei de União Europeia, né, GDPR,
a Lei Geral de Proteção de Dados, agora temos em Brasil. Isto se empieza como uma renda de discussão muito recente. Estávamos falando outro dia que se parece muito com nosso Código do Consumidor, que está sendo 30 anos que temos um Código de Consumidor em Brasil. E a ideia que temos é que necessitaremos de tempo também para que possamos entender as implicações dos dados, do uso de nossos dados. Porque, em geral, as pessoas dizem que não há mais privacidade, estamos todo o tempo conectados, todo o tempo utilizamos os dispositivos, continua sendo importante a privacidade e a transparência do uso dos dados. Creio que o uso será cada vez mais grande, cada vez mais, porque o fator da economia hoje por hoje são os dados. Mas precisamos entender como estes dados são utilizados para que possamos, com nossos ninhos na escola, como padres e gestores educacionais, entender quais são as possibilidades. Desde o Brasil, por exemplo, agora que temos a lei, se no próximo ano letivo na escola, uma família disse que não aceita que seu filho ou sua hija acceda à plataforma, à tecnologia que a escola está utilizando. O que a escola vai fazer? Quais serão as medidas para atender este niño ou esta niña, por exemplo? Então, aún não temos um grande debate sobre essa temática. Estamos começando, é muito importante, mas aún estamos começando, especialmente com organizações, ativistas, pessoas que estão trabalhando com isso há tempo. E agora, a sorte é que temos alguns vídeos, documentários que estão pondo a temática em discussão. Isso é muito bueno. Walter? Sí, sobre el tema de las clases en línea, ¿cómo ves ahora la experiencia con clases en línea? Y segunda pregunta, ¿crees que el hecho que ahora, por el tema de la pandemia, muchos niños están obligados a tener clases en línea? ¿Tú crees que eso va a tener un efecto duradero, un impacto duradero en la forma de que se haga educación? Duradouro, não sei, Walter, pero penso que vamos cambiar algumas coisas. Algumas coisas serão impossíveis de volvermos a ser todo o que estávamos fazendo, porque algumas situações de remoto, classes em linha, já poderíamos ter experimentado antes da pandemia, como metodologia, como possibilidade. E estávamos como situação de política pública, vamos pensar assim, estávamos em um conforto, uma zona de conforto, porque conhecíamos somente as classes presenciais, estávamos mantendo o mesmo formato e não experimentávamos outro. Agora, por exemplo, muitas escolas estão se dando conta que reuniões de maestros, que reuniões de famílias são possíveis a ser de maneira em linha, de forma remota.
de departamentos. Há muitas possibilidades que, de alguma forma, a situação de pandemia está despontando, está nos mostrando. E eu espero, sinceramente, que podamos aproveitar as buenas inspirações para uma outra situação. Pero não sei se será algo muito, como se disse acá em Brasil, novo normal. Não sei se estão ouvindo isto. Novo normal. Não há, pero que não havia um normal. O normal não era bueno. A metodologia das escolas não era bueno. Também estava defasada, paralisada. Como fazer agora? Como fazer algo novo, pero novo com qualidade, aproveitando as boas experiências deste período? Pero não é fácil, não é nada fácil. Exacto. Muchas gracias, Claudia. Nuevamente nos vamos a mover de tema. Si nos pudieras contar cómo fue el proceso de gestación de la legislación de educación abierta, y en esos términos, ¿cuáles han sido los actores principales dentro de este proceso y qué incidencia tienen esos actores en crear efectivamente generar políticas públicas efectivas en esa dirección? É interessante esta pergunta porque remete a uma história e um cambio de zona de conforto que tivemos que fazer. As primeiras atividades que hicimos há 10 anos com a educação aberta eram todas diretamente ao poder legislativo, a los representantes do parlamento, na Câmara Federal, as assembleias legislativas de los estados, porque pensávamos que se houvera uma lei, um documento formal, oficial, estaria tudo garantizado, perfeito, teríamos uma política de educação aberta, pero não. Começamos a ver o gap de formação de los próprios gestores, de las personas técnicas que estavam desenvolvendo as políticas. E isto fez com que pensássemos, se temos uma lei agora, por exemplo, esta lei não será implementada, porque não se sabe, não entendem o que esta lei representa. Então, começamos a trabalhar com os gestores do Ministério da Educação, ofertar formação, fazer reuniões, articular com organizações, com a Unesco de Brasil, com a organização dos secretários de educação municipais, estaduais, com outras organizações de sociedade civil que trabalhavam com temáticas relacionadas, não exatamente com educação aberta, mas com software livre, mas com direitos humanos em geral, e especialmente com o governo aberto. Esta organização de governo aberto de Brasil, para cada plano tempo de plano de ação, são 2 anos de plano de ação. E para definir os planos de ação, eles fazem uma consulta ampla pública. E nesta consulta, todas as pessoas podem sugerir, fazer uma sugerência de um tema, de um assunto que deveria ser trabalhado em governo aberto, porque em governo aberto trabalhamos com transparência, com participação, são princípios do governo aberto. E quando logramos um compromisso de recursos educativos digitais, não falamos abertos, porque sabemos que a cultura
não era tão abertos. Como abertos? Porque aún hay una interpretación de lo que está abierto no es bueno, no tiene calidad, pero es completamente el opuesto, porque mismo en los materiales cerrados, vamos dizer assim, de copyright, tiene problemas de contenidos, errores, no hay garantía de que abierto o cerrado, ¿dónde está la calidad? La calidad de lo que había hablado debe estar en nosotros, en nuestra curadoria, ¿no? Cómo hacer la curadoria nosotros mismos. Entonces, empezamos a articular todos esses atores. Isto levou tempo, não é fácil, levou tempo, anos, há 10 anos, mais de 10 anos que estamos trabalhando com essa temática. Então, solo em 2016, com este compromisso de governo aberto para recursos educativos digitais, que de fato conseguimos implementar algumas ações concretas, de fato. Criamos um grupo de trabalho dentro do Ministério da Educação, com CAPES também criamos um grupo, conseguimos que CAPES criasse uma política para os becários, para os estudantes compartilhem suas produções, suas teses. Então, é um processo, não é fácil, mas é mais efetivo. É mais efetivo porque há muitas pessoas involucradas e agora posso dizer com muita alegria que mesmo os servidores públicos que não estão mais no Ministério da Educação hoje ou cambiaram de órgão público, eles que trabalharam com nós outros, eles sabem a importância da temática e vão disseminar esta temática em outro órgão, outra situação que tenham para lidar. Esta formação, não me gusta muito esta palavra, empoderamento, né? Este empowerful de la persona que está en la política pública é muito importante. É uma formação contínua. Hablamos sempre em formação de los maestros, que é desafiante, pero esta formação de las personas que estão haciendo e implementando as políticas também são, además, muito importantes e temos que mirar com estes olhos de colaborar, vamos apoiar. Então, todo o nosso trabalho tem sido em apoiar, em somar, não só de acusar, isto está errado, não se faz assim, não. Como podemos apoiar uma melhora? É a forma que estamos trabalhando. Muchas gracias, Priscila. ¿Wouter? Sobre los recursos que producen los estudiantes en educación superior, una pregunta, ¿es necesario determinar la autoría mediante licenciamiento Creative Commons? Sí, ellos tienen que elegir una 4 licencias que están en el edital, normativa de CAPES, que é a licença BY SA, BY NC e BY NC SA. Não há possibilidade de la licencia para no derivativas. Ok, muy bien, muchas gracias. Hace poco, y creo que eso es la última pregunta, no sé, Claudia, si tú tienes más. No. Sí, tengo una más. Ya, entonces hace poco leí un artículo en el que se hablaba del docente de un solo uso, el docente de un solo uso. Se hablaba ahí de cómo con la pandemia muchas instituciones contratan a un docente que hace su clase, su material, graba la interacción y luego esa clase se replica indiscriminadamente. Luego,
el docente ya no se requiere. Entonces la pregunta es, ¿estamos frente a esa situación? ¿Qué tipo de educación viene? Terrible, porque é a educação massiva. Estamos falando de uma educação, nesse caso, de uma educação massiva. Aqui em Brasil, algumas universidades privadas fizeram uma demissão em massa de professores. Muitos professores foram demitidos, perderam seu trabalho, e para quedar com poucos, para fazer exatamente isso, criar uma única classe para mais de 300 alunos. Isso uma educação, isso não é educação, é uma replicação massiva de algo, porque nós sempre temos que pensar como educadores, mesmo quando estamos no ensino superior, porque estamos falando com pessoas, estamos formando cidadãos. Não é algo massivo, então me entristece muito. Isto é um problema grave. Creio que em vários países há problemas como esse, porque infelizmente a educação para algumas instituições não é um direito, não é vista como um direito, pero algo para fornecer, né, a uma massa. Lamentable. Muy bien, Claudia, la última pregunta y ahí cerramos. Tiene relación con lo que mencionaste hace un rato atrás respecto de nuevos modelos de negocio editoriales, ¿no? ¿Cómo, si pudieras profundizar un poco más y reflexionar sobre eso, a qué te refieres o cuáles son esas nuevas posibilidades que surgen para las editoriales? Este estudio está em português e também foi traduzido para inglês. Então, ele é de 2017, se não estou equivocada. E o que trabalhamos allá foi o conceito. Primeiramente, por exemplo, a inovação aberta parte do princípio que nem tudo que produz, que estás em sua empresa, por exemplo, em sua company, nem tudo será utilizado pela companhia. Então, algo se pode poner ao público ou para outras empresas para que elas testem, elas experimentem também. Então, é um fator de inovação aberta para que outras colaborar com essa situação de autoria, pero não propriedade, porque muitas vezes alguma ideia se queda parada em uma companhia, na empresa, que não vai investir, pero também não comparte com o público. É muito interessante essa ideia e é muito nova. Não é muito nova de tempo, pero é nova de prática, né? Há muitas poucas práticas sobre isso. Em la educação, como esse conceito se conecta? Quando pensamos num modelo editorial que é totalmente pautado por el copyright, então a editora contrata um autor, contrata a Cláudia, por exemplo, para escrever um livro didático de língua espanhola e paga a Cláudia pelo serviço. E Cláudia tem que firmar um contrato de cessão total dos direitos patrimoniais. Ou seja, Cláudia recebe por seu trabalho, pero toda a negociação, as vendas do livro será da editora. Então, a editora pode vender para 10 outras empresas, como pode vender para todo um Ministério da Educação, com milhares de escolas que vão comprar muitos livros. Todo o lucro será desta editora. E, además, os livros não estarão públicos, porque estão
protegidos em copyright. Não se pode fazer cópias, não se pode digitalizar. Isto é um negócio de monopólio pelo direito autoral, né? pelo copyright. Isso não faz mais sentido no mundo quando temos internet e tantos conteúdos disponíveis. Não faz mais sentido. Claro que em algumas regiões sem acesso ou com formação de professores que necessitam de livro como um guia, continua sendo importante. Não que se vai acabar com os livros. Pero por que uma editora ou uma empresa que trabalha com materiais didáticos não poderiam, por exemplo, criar um sistema de trabalho colaborativo em que os professores, os maestros poderiam colaborar com os livros, aceder partes, criar materiais com cópias e apostilas próprias criadas por eles. Que tipos de serviços se poderiam criar para isso? Porque se estimularia, se incentivaria a formação docente também. Porque o livro solamente o livro é um conceito de que todas as informações estão ali. Tudo que precisa para uma classe, para trabalhar um conteúdo, está no livro. E a ideia do livro é começar o capítulo 1, capítulo 2. Não, isso não é a ideia de uma educação, porque teremos que parar agora e trabalhar uma temática como a pandemia. Temos que trabalhar pandemia. Vamos falar de saúde, vamos falar de biologia, vamos falar de desinformação. Não vamos aceder àquela ordem do livro. Vamos trabalhar com outros materiais. E este tipo de serviço, de apoiar os maestros a ser uma curadoria, por exemplo, são muitas possibilidades que uma empresa que presta serviços educacionais poderia criar. En nuestro estudio hay algunos ejemplos como a editora Ciavula em África do Sul, que hace materiais com licenças abertas, vende para o governo e escolas privadas, mas todos os materiais têm licença. Então, há uma possibilidade. Eu quero os materiais impressos, vou comprar, porque preciso distribuir. Mas os materiais que têm licença também estão disponíveis online, para quem não quer o material impresso, pero aceder online. Há muitas possibilidades. Pero o mais importante é que a demanda, os governos, as instituições, quem está comprando, quem está demandando esse tipo de material, necessita ter mais aclarado as necessidades, as possibilidades. Então, invito a vocês para ler o estudo, que há muitos outros exemplos de modelos possíveis de trabalhar com materiais didáticos, materiais educativos, de uma maneira que não seja tudo copyright, mas alguns direitos reservados, alguns serviços especiais. Este é o modelo do futuro. Temos que cambiar isso. Agora estamos substituindo por o texto online, mas também não é a ideia. A ideia não é substituir o papel pelo digital, mas como utilizamos diversos materiais, como combinamos esses materiais, conforme pensamos a metodologia, a forma como queremos trabalhar um conteúdo, não só para transmitir o conteúdo, mas pensando em como o aprendizagem se dará de facto, como apoiar o processo de aprendizagem de los estudiantes.
Muchas gracias, Priscila. Wouter, no sé si tienes alguna otra pregunta o cerramos acá. Cerramos acá, ya estamos, bueno, pasamos un poquito del tiempo, pero bueno, fue muy, muy interesante, Priscila, y realmente quiero agradecerte, como siempre, o sea, por tu tiempo. Es siempre un agrado escucharte con tanto conocimiento sobre el tema de educación abierta y particularmente el entusiasmo con lo cual siempre hablas del tema. Entonces eso es muy, bueno, siempre nos llena con el mismo entusiasmo. Eso es muy, es un gran agrado. Muchísimas gracias por tu presentación, Priscila. Realmente ha sido muy, muy interesante. Eso se ha visto también en las preguntas, muchas preguntas que Muitas llegaron. perguntas. Uhum. Sí, bueno, como ustedes saben, vamos a compartir el video y la presentación para que puedan revisar después. Como siempre, agradecer a todo el mundo que participó hoy, la audiencia que siempre está ahí, a todo el equipo de la Biblioteca La CEPAL, particularmente a Claudia Vilches y Marlene Salinas, que siempre em, hacen todo para que todo salga bien, ¿no? En ese webinar, entonces, em, bueno, ya estamos como 5 años con esas series de webinars, webinars mensuales, y creo que siempre es un gran éxito. Muchas gracias, Priscila, por tu tiempo. Cuídese mucho a Gracias, todas y Priscila. todos. Y bueno, espero hablarlos pronto. Sí, eu agradeço também a ti, a Cláudia, a todos que estavam acá e estou à disposição para outros câmbios, outras charlas e as pessoas de América Latina que estão trabalhando com nós. Seria muito interessante também que eles possam compartilhar esta búsqueda por materiais abertos para componer o mapa. E seguimos em contato. É muito, cada vez mais importante que tenhamos essa rede ampliada por la educação aberta, com todo isso que estamos falando, os direitos digitais, e estamos à disposição. Muchas gracias. Fantástico. Muchas Un gracias, gusto. Priscila. Un gusto y Gusto. cuídense mucho. Chao. Chao, Tchau. chao. Chao, muchas gracias.